Na aula de comandos elétricos de hoje vamos falar sobre os contactores. São dispositivos de manobra utilizados em acionamentos de máquinas elétricas. Contator ou contatora é uma chave elétrica utilizada no circuito de comandos. Ele pode ser definido da seguinte forma: é um dispositivo de manobra mecânica acionado magneticamente que permite comandar grandes intensidades de corrente através de um circuito auxiliar de baixa intensidade de corrente. Por que ele é um dispositivo de manobra mecânica? Porque nós vamos observar que ele tem uma parte mecânica, que são as suas chaves, tá? Existe um movimento mecânico dentro dele, e ele é acionado magneticamente. Por quê? Porque ele tem uma bobina. Tá? Nós vamos ver o princípio de funcionamento dele, que é essa bobina que faz essa parte mecânica se mover para fechar os contatos. E aí, pessoal, essa chave que ele fecha, ele permite que a gente consiga alimentar as máquinas, que elas vão demandar corrente, né? As correntes que alimentam a máquina, então, vai percorrer essas chaves através de um circuito auxiliar de baixa intensidade de corrente, que nós chamamos os contatos auxiliares, que são utilizados no circuito de comando. Então veja bem, nós temos as chaves de grande intensidade de corrente, que são utilizadas no circuito de força, tá? E também temos os contatos auxiliares, que são utilizados no circuito de comando. Outra definição é essa daqui: é uma chave de operação não manual. Por que não manual? Porque não é possível acionar diretamente, né? Simplesmente apertando algum botão dentro do dispositivo para ele acionar, né? Ele é acionado de forma eletromagnética. Então você tem que alimentar a bobina para ele fechar, e é capaz de estabelecer, conduzir e interromper correntes em condições normais de circuito, inclusive sobrecargas no funcionamento. Então essa chave, né? Essa chave elétrica, que é a contactora, ela consegue conduzir corrente elétrica, tá? E ela também consegue interromper correntes elétricas. Tipo, por exemplo, quando um motor está em sobrecarga, que é o que ele fala aqui, né? Está sobrecarregado, ele consome uma corrente mais alta do que a normal. A gente sabe que quando há uma corrente elétrica de uma intensidade mais alta, a tendência é que haja uma dificuldade de abrir uma chave que esteja conduzindo essa corrente. O contactor, ele tem que ter essa capacidade de conseguir abrir, né, essa chave, mesmo com uma corrente de alta intensidade, no caso de uma sobrecarga. E o que é que a contactora então proporciona? A ligação rápida e segura do motor, controle de alta corrente por meio de baixas correntes, comando manual ou à distância, possibilita construir chaves de partida, proporciona a proteção efetiva do operador, garantia do desligamento do motor em caso de sobrecarga e possibilita a simplificação do sistema de operação e supervisão da instalação. Tá? Esse aqui é a contactora, né? Nós temos aqui 4 modelos diferentes de contactoras, tá? Mas elas guardam aí uma semelhança entre elas, né? Então é fácil de identificar um contactor. Na simbologia que a gente utiliza nos diagramas de comando, ela é representada da seguinte forma, que está bem aqui abaixo, tá? Então nós temos 3 coisas para observar aqui, tá? A primeira delas é a representação da bobina da contactora, tá? É essa daqui. Então nós vemos que é um quadrado, né, com um risquinho aqui no meio. Então essa aqui é a bobina da contactora. A letra que representa os terminais da bobina é o A1 e o A2, né? Lembrando que é através da bobina que a gente consegue fechar os contatos da contactora, tá bom? As chaves da contactora. Quais são essas chaves? Bem, nós temos chaves de 2 tipos. São as chaves de potência ou chaves de força, né? Também eu posso chamar de chaves ou de contatos, tá? Então são esses 3 aqui, ó. Contatos de força da contactora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode ser L1, L2, L3, L4, por aí vai. Por que contatos de força que a gente chama? Porque são esses contatos, pessoal, que vão alimentar a máquina. Por exemplo, eu vou ter aqui embaixo uma máquina elétrica trifásica, então ela vai ser ligada por 3 fases, não é isso? De onde vem essas 3 fases? Elas têm que passar por onde? Pela contactora. Tá? Então essas 3 fases vão ser ligadas aqui, e
a chave, esses contatos de força é que vão alimentar essa máquina. Existe alguma diferença dessas chaves de força com relação às outras aqui, que eu vou falar daqui a pouco? Existe sim. As chaves de força, que são essas daqui, tá? Elas são dimensionadas, tá, pessoal? Elas são dimensionadas para suportar uma corrente mais alta, que é a corrente que o motor consome. Diferente dessas outras chaves que eu vou mostrar para vocês, que são essas daqui, são chamadas de contatos auxiliares. Então, como eu disse antes, existe o circuito de força e o circuito de comando, né? Os contatos de força são utilizados no circuito de força, que serve para quê? Para alimentar e ligar a máquina. Esse outro aqui são os contatos do circuito de comando. Como eu falei lá na primeira aula, o circuito de comando é o que? É um circuito de baixa corrente. Tá? É um circuito que não está alimentando nenhuma carga específica. O circuito de comando é exclusivo para você criar o circuito que tem a lógica de funcionamento do acionamento, né? É o circuito de comando que decide como as máquinas vão ser acionadas. Então veja que nós temos dois contatos auxiliares nessa simbologia aqui, né? É um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. É possível ter outros contatos auxiliares além desses? Sim. É possível sim, uma contactora com 3, 4, 5 contatos auxiliares. Assim como também é possível você ter apenas contatos auxiliares, sem contatos de força. Então existem contactoras que são chamadas de contactoras auxiliares. E elas vão ter só contatos auxiliares. Esses contatos eu não posso usar, pessoal. Esses contatos auxiliares eu não posso usar para alimentar nenhuma carga de alta potência. Uma lâmpada de alta potência, um motor, tá? Nenhuma carga de alta potência eu posso ser alimentado com os contatos auxiliares. E como é que é o princípio de funcionamento da contactora? Como é que ela fecha os contatos e abre? Bem, para entender o funcionamento da contactora, considere essa figura aqui, onde observem primeiro que nós temos esses dois terminais aqui, que é um A1 e A2, que correspondem os terminais da bobina da contactora. Então a gente pode ver aqui que tem uma bobina, tá, em volta desse ferro aqui. Significa que quando eu alimentar essa bobina, né, esses terminais aqui, eu vou criar um campo magnético aqui em volta dessa bobina, não é isso? E eu vou transformar esse material aqui, tá, esse material amarelo, que é o ferro, ele vai se transformar no ímã, tá? E pode atrair outros materiais metálicos. Então, isso aqui nada mais é do que um eletroímã. Existe um outro material metálico que é esse azul aqui. Esse material azul também é metálico, tá? E a única coisa que separa eles dois aqui são essas duas molas aqui que tem uma força, né? Essas duas molas sempre estão aqui aplicando uma força para separar esses dois materiais. E esse material aqui, ele tem esse movimento, né? Ele é móvel, é um material, tem essa parte mecânica que faz com que ele possa ir para cima, vencendo a força da mola, né? E retornar para a posição normal. Eu quero que vocês observem também que aqui nós temos os contatos da contatora. Então nós temos o contato 1, 2 normalmente aberto, 3, 4 também normalmente aberto e o 5 e 6 é normalmente fechado. Então observe que por que aberto? Tá vendo aqui que existe um gap aqui, né, um buraco entre os contatos. Já esse aqui não, ele está com o contato fechado. Então se eu colocar um potencial aqui, se eu aplicar um potencial aqui, eu vou obtê-lo no outro terminal também, tá bom? Quando eu alimento a bobina dessa contactora, aqui em cima, né, com os terminais A1 e A2, quando eu aplico a tensão nessa bobina, o que é que vai acontecer com a contactora? Bem, ao alimentar a bobina, eu vou criar o eletroímã, tá? O eletroímã, então, vai atrair esse ferro azul
para próximo dela. Ao atrair, fazer esse movimento, o que é que vai acontecer com o contato 1, 2 aqui? Ao fazer esse movimento para cima, o que é que vai acontecer com os contatos 1 e 2? Eles vão se fechar aqui. O 3 e o 4 também vão se fechar. E o 5 e o 6, eles vão o quê? Vão se abrir. Então é exatamente assim que funciona a contactora. Ela é um equipamento mecânico, porque tem essa parte móvel, tá, das chaves. Também é um equipamento eletromagnético, porque nós precisamos alimentar aqui a bobina para causar esse movimento das chaves. Então, só para explicar novamente, porque isso é bem importante, a contactora tem dois tipos de contatos. São os contatos de força e os contatos auxiliares. Os contatos de força, também chamados de contatos principais, são voltados para alimentar a carga. Por exemplo, geralmente um motor vai exigir bastante corrente, né? E esses contatos eles têm que ser reforçados para suportar essa corrente. É por isso que são chamados contatos de força ou contatos de potência. Já os contatos auxiliares, eles são contatos mais simples, que não têm capacidade de suportar a corrente de um motor. Esses contatos, como já falei antes, eles são voltados para o circuito de comando. E a gente vai aprender como utilizar esses contatos para gerar uma lógica de funcionamento dos motores elétricos. Decidir de que forma ele vai ligar, de que forma ele vai desligar. E esses contatos auxiliares, eles podem ser normalmente abertos ou normalmente fechados. Existe uma numeração que é padrão para identificar se ele é aberto ou é fechado. E a gente viu lá na primeira aula, né, que a indicação do número 1 e 2 indicam que é um contato fechado. Não é isso? Já o número 3 e 4 indica que é um contato aberto. E na contactora a gente vai encontrar uma sequência de dois números. Por exemplo, nós encontramos aqui 13 e 14. O primeiro dígito indica que é o primeiro contato da contactora. Por exemplo, a contactora ela pode ter 2 contatos, 3 contatos, quantos contatos ela puder comportar. Então, esse primeiro dígito indica que esse é o primeiro contato da contactora. E o segundo dígito, ele vai indicar a sua função. Então, 3 é 4, então ele é normalmente aberto, como a gente aprendeu lá na primeira aula. Nesse exemplo aqui, nós vemos que a contactora tem dois contatos, especificamente, né? Então, aqui nós temos o contato número 2, e esse contato número 2, ele é do tipo 1, 2, ou seja, ele é normalmente fechado. Por exemplo, se eu tivesse um terceiro contato e esse terceiro contato fosse normalmente fechado, então esse terceiro contato seria o 31, 32. E se tivesse um quarto contato e esse quarto contato fosse normalmente aberto, ele seria o 43, 43, 44. O 31, 32 seria fechado, né? Enquanto que o 43, 44 seria o contato aberto. Uma contactora com 4 contatos auxiliares. Olhando aqui para essa contactora, vamos identificar aqui as partes dela, né? Quais são esses contatos, né? Nós temos os contatos principais, né? Os contatos de força, então identificados aqui por L1, L2, L3, são a entrada, né, dos contatos. E logo abaixo nós temos T1, T2, T3, é a saída dos contatos, né? Lembrando que os contatos de força sempre são abertos, tá? E esses contatos de força servem para alimentar a máquina. Em seguida, nós temos os contatos auxiliares. Logo, isso aqui que eu estou apontando com a seta é o 21NC e o 22NC. Tá? É o segundo contato, né? O 20. 1, 2 indica que ele é normalmente fechado. Tá? E, além disso, nós temos o NC, né? Que do inglês é normally closed, que quer dizer normalmente fechado. Então, esses contatos 21 e 22 normalmente fechado. Nós temos também o 13NO, 14NO, né? A entrada do 13NO, saída aqui no 14NA. É o primeiro contato, né? É o 10. 3 e 4 indica que ele é normalmente aberto. E ainda tem a indicação NO, normally open, quer dizer normalmente aberto. E depois deles, nós temos aqui o A1 e o A2. Que é exatamente os contatos da bobina, que servem quando a gente alimenta as bobinas, né? Nós comutamos o status dos contatos da contatora. Para finalizar essa aula, vamos entender
como o contator é utilizado dentro do circuito de comando. Então vamos prestar atenção aqui nesse quadro, onde aqui eu já inseri a simbologia que é utilizada para a contatora, né? Então nós temos aqui a parte na qual corresponde a bobina, né? Só relembrando, essa aqui é a bobina. Nós temos aqui os 3 contatos de força, né? Isso, são responsáveis por alimentar a carga, né? Eles suportam uma maior corrente. Então, contatos de força. E, por último, nós temos aqui os contatos auxiliares, né? Lembrando que tem contactores que tem apenas um, tem contactores que tem 2, 3 ou mais contatos auxiliares. Então nós temos aqui que são utilizados no circuito de comando, né? Eles comportam uma capacidade de corrente menor, né? Apenas para alimentar pequenas cargas dentro do circuito de comando, que geralmente são lâmpadas e as bobinas dos dispositivos de manobra como uma contactora. Bem, como a gente pode utilizar esse contactor dentro de um circuito? Nós podemos colocá-lo aqui. Imagine que você tem aqui um fio, tá? Estou desenhando aqui um fio, uma fase. E essa fase, pessoal, eu vou colocar ela aqui uma botoeira. Então a gente lembra das aulas anteriores da simbologia da botoeira. Então, vou colocar aqui uma botoeira normalmente aberta. Chama ela de S1, tá bom? Todos os componentes que você vai colocar dentro de um circuito, eles têm que ser nomeados, né? Aqui abaixo, eu vou colocar uma bobina de uma contactora, tá bom? Então tá aqui a bobina da contactora, onde nós temos o terminal A1 e o A2 aqui embaixo, não é isso? E para fechar o circuito, vou colocar uma outra fase, chamar aqui de fase 2. Então, entre um e outro, nós temos 220 volts, né? Então, vamos considerar aqui que nossa bobina da contactora seja de 220 volts. E essa contactora, pessoal, eu tenho que nomear ela também, né? E ela vou chamar ela de K1. É a contactora K1. Vou puxar aqui mais um ramo do circuito, tá? E vou colocar aqui um contato auxiliar normalmente aberto da contactora K1. E esse contato ele vai alimentar um LED, um sinalizador aqui, que eu vou chamar ele de H1. Então é um circuito bem simples, tá? Para a gente entender como a contactora funciona. Imagine o seguinte, que nessa situação aqui que se encontra o circuito, né, digamos que o F1 e F2 estejam ligados, né, as fases estão vivas. Nessa situação aqui, nós temos que a botoeira S1 está aberta, ou seja, ela não está ligando a bobina da contactora K1. Né? Ou seja, a bobina ela está desligada, a chave está aberta, então não tem energia para alimentar essa bobina. Consequentemente, esse contato aqui da contactora, que é normalmente aberto, ele continua normalmente aberto. E, por fim, a nossa lâmpada vai estar apagada. Agora imagine que o operador acione a botoeira S1. Ao acionar essa botoeira, pessoal, o que é que vai acontecer aqui? Vai fechar esse contato. Ao se fechar, então ele vai alimentar a bobina da contactora K1. Então, o que é que acontece quando a bobina da contactora é energizada? Acontece que os contatos auxiliares dessa bobina, eles vão se comutar. Então, se nós tivermos um contato que é normalmente aberto, esse contato ele vai se fechar. Se nós tivermos um contato normalmente fechado, esse contato ele vai se abrir. No caso aqui nós temos esse contato da contactora K1, tá vendo? Ela é uma contactora K1 e ele é normalmente aberto. O que é que vai acontecer quando eu alimento a bobina da contactora? Esse contato aqui, ele vai se fechar. E ao se fechar, ele vai acender o LED H1. Imagine agora que o operador ele solte a botoeira S1. Ao soltar a botoeira S1, ele vai abrir o contato, tá? Consequentemente, vai desligar a bobina da contactora K1. Ao fazer isso, os contatos eles vão voltar ao seu estado normal. Então, se o contato é normalmente aberto, ele vai voltar a ficar aberto, que é o caso do nosso contato aqui, K1 normalmente aberto. Ele vai abrir. Ao abrir, ele vai desligar o nosso LED.
Agora vamos colocar aqui a bobina de uma outra contactora. Eu vou chamar essa outra contactora de K2, tá bom? Essa bobina é a bobina da contactora K2. E que a chave normalmente fechada dessa contactora K2, ela alimenta uma LED chamado de H2. Então veja só as alterações que eu fiz. Eu coloquei uma bobina de uma contactora K2 aqui e um contato dessa contactora normalmente fechada aqui, alimentando um LED chamado de H2. No estado inicial, né, digamos que eu não esteja apertando a botoeira S1. O que vai acontecer? Nós já vimos anteriormente que o H1 vai estar desligado, não é isso? E que a energia, pessoal, tá vendo aqui o F1, ele vai passar por aqui, vai passar pelo contato fechado de K2 e vai alimentar a minha lâmpada H2, não vai? Então significa dizer que o meu H2 vai estar aceso. Beleza. Ao acionar a botoeira S1, vai acontecer tudo que aconteceu no exemplo anterior, né? Eu vou fechar esse contato acionando o K1, a bobina de K1. Então todos os contatos de K1 vão se comutar. Então nós temos um contato de K1 aqui, né? Esse aqui é o que é? K2. Então não esqueça. São dois contatos de contactores diferentes. A contactora K1 é essa daqui. O que vai acontecer com esse contato? Ele vai se fechar, vai acender a lâmpada H1 e também vai alimentar a bobina de K2. Ao fazer isso, o que acontece com os contatos auxiliares de K2? Os normalmente abertos vão se fechar e os normalmente fechados eles vão se abrir. No caso do circuito aqui, nós temos apenas um contato do K2, que é esse aqui, normalmente fechado. O que vai acontecer com ele? Ele vai simplesmente, pessoal, se ele é normalmente fechado, ele vai se abrir e vai apagar o LED H2. Quando eu soltar a botoeira, né, tudo vai voltar ao normal novamente, né? Quando eu soltar a botoeira S1, ela vai se abrir, desligando o K1, que vai abrir aqui, desligando H1 e o K2, que vai fechar o seu contato normalmente fechado, acendendo novamente o LED H2. Então veja como é simples o funcionamento, né? Só lembrando, a contactora nós vimos que ela tem basicamente duas partes separadas, né? Três partes separadas na verdade. É a bobina e o contato de força e os contatos auxiliares. Nesse exemplo aqui nós só usamos contatos auxiliares, mas para frente a gente vai ver o uso do contato de força no circuito de força que alimenta as cargas, né? Mas o que precisa ter em mente é que quando nós temos a bobina, né, quando alimentamos a bobina da contactora, então todos os seus contatos, sejam eles normalmente abertos, sejam eles normalmente fechados, sejam eles auxiliares ou de força, eles vão se comutar. O que eu quero dizer com isso? Se comutar. Quero dizer que se ele é normalmente fechado, né, em repouso ele é fechado, o que vai acontecer com esse contato? Ele vai abrir. Se o contato ele é normalmente aberto, ele vai se fechar. Na próxima aula vamos falar um pouco mais sobre os diagramas de comando e técnicas para manobra, utilizando também o CAD Sim, um programa para desenhar circuitos de comando e simular também.